Boa tarde, meninos. Hoje a correção da atividade será feita gravada. Então, eu gostaria que vocês abrissem a apostila de vocês, no capítulo 2, na página 284, e acompanhassem a explicação e vocês pudessem fazer a correção, tá bom? Esse primeiro texto está falando sobre a imigração no Brasil. Lembrando que quando nós falamos de imigração, são pessoas de fora do país, e aqui no caso principalmente Europa, né, nesse período histórico, que estão vindo morar em nosso país, tá bom? Vamos ver o que o texto fala para nós. Ó, o Brasil, assim como a Argentina e os Estados Unidos, estava ávido, né? Ou seja, estava com muita vontade por receber esses imigrantes. Para convencê-los a virem a São Paulo, esses agentes são pessoas, gente, que faziam. Como que eu posso dizer? Eles é que eram responsáveis por atrair essas pessoas para o Brasil. Então, ofereciam vantagens a esses imigrantes, né, essas pessoas que desejavam se mudar para a América. Então, essa era a função básica deles, ok? E aí, continuando, ó, esses agentes, né, valiam-se de toda sorte de expedientes. Mencionavam as riquezas trazidas pelo café, o progresso de São Paulo, prometiam fácil acesso à terra, depois de um curto estágio nas fazendas, e evitavam qualquer referência às duras condições de trabalhos vigentes na lavoura. Vigentes aqui é o que aconteciam naquele momento. Mas a decepção não tardava. A posse de um pedaço de terra, o grande sonho dos imigrantes, era muito mais difícil de se realizar do que afirmavam as propagandas. Então, o que acontece, gente? Resumindo o texto. Você tinha um interesse em trazer esses imigrantes para o Brasil muito grande, e aí se prometiam terras a eles, e aí principalmente locais de cultivo de café, que era a principal riqueza do Brasil naquele século XIX. E muitos vinham nesse sonho, né? De, olha, vou ter uma terra para plantar, então vou me mudar do meu país para lá. Só que quando eles chegavam, viam que a coisa era diferente, que as condições de trabalho que eles teriam que ter eram muito duras, que muito provavelmente eles não teriam um pedaço de terra que lhes foi prometido. Então havia uma grande decepção de muitos desses imigrantes que vinham para cá, certo? Na letra A, de que maneira os agentes tentavam atrair as pessoas a migrarem para São Paulo? Então, como que eles faziam isso, né, gente? Fazendo promessas, principalmente prometendo terras, né, falando das vantagens e das riquezas produzidas pelo café, além de muitos casos, embora que o texto não cite, muitos casos o próprio país é que pagava a viagem desse imigrante, então nem a viagem dele ele tinha que custear. Então, era uma maneira de atraí-los para o nosso país. Na letra B, o que os agentes procuravam esconder dos imigrantes? Eles procuravam não mencionar, né, gente, como fala no texto, as péssimas condições de trabalho nas lavouras de café. E eram muito difíceis mesmo, né? Letra C. Por que o autor afirma que a decepção dos imigrantes não tardava? Porque o sonho dos imigrantes, que era ter um pequeno pedaço de terra, né, gente? Era muito mais difícil na prática do que os agentes prometiam. E muitos realmente nem conseguiam ter acesso à terra, tá? Embora tenham vindo nessa esperança. Então, esses são os exercícios da página 284. Agora, avançando, aí a gente tem alguns exercícios, né, gente, de correção aí, fazendo uma revisão geral dos assuntos que nós trabalhamos nessa apostila toda, tá? Na apostila 2, e que são temas que vão aparecer na prova agora desse segundo bimestre. Então, olha, na número 1, pede para você completar o diagrama. E esse diagrama é essa cruzadinha aqui, né? Com a resposta que corresponde ao que está em cada letra, né? A, B, C, D, E, F. Então, na letra A,
Como que chama esse movimento de migração no qual as pessoas se dirigiram às regiões das minas? É a corrida do ouro. Então, ele aparece aqui. Lembrando que cada espaço corresponde a uma letra e você tem que escrever certo para que a combinação funcione. E entre cada palavra há um espaço. Então, corrida, espaço, do, espacinho, ouro, tá bom? Então, é muito importante se atentar a isso para que desse certo a sua resposta, ok? Na letra B, estilo artístico típico do período da mineração em Minas Gerais. Esse estilo é o barroco. E ele aparece aqui, ó, barroco mineiro, tá? Porque o barroco aqui em Minas, ele não é idêntico ao barroco europeu, que é onde é a origem dessa expressão artística, tá bom? Então, por isso aí tá destacado barroco mineiro, ok? Avançando. Letra C. Pessoa que abastecia a região das minas, carregando produtos e fazendo comércio. Gente, quem fazia esse serviço eram os tropeiros. E aqui ele está na vertical. Então, ó, tropeiro, tá bom? Era esses sujeitos que abasteciam com mercadorias toda a região mineradora, tá? E que acabavam, claro, viajando por todo o interior dessas regiões. Letra D de dado, nova capital do Brasil a partir de 1763. Essa capital é o Rio de Janeiro. Então, ó, Rio de Janeiro, certo? E foi nossa capital até a construção de Brasília, que ficou pronta no final da década de 50. Letra E. Funcionário que fiscalizava o trabalho dos escravos nas minas. Então, esse funcionário era chamado de feitor. Então, aqui o espacinho dele na horizontal. E por fim, letra F, valor pago ao governo de Portugal de acordo com a quantidade de ouro extraída na colônia. Então, como que era, qual o nome que isso recebia, né? Então, aqui não fala específico, nós estamos falando de um imposto. E eram muitos os impostos pagos, tá? Em relação à extração do ouro, como quinto, captação e assim por diante, ok? Então, essa fica respondida. E avançando para a próxima página, né, gente? Vamos lá. Na questão número 2, ó. Pronto, centralizamos. Agora você pode escolher uma das palavras do diagrama e utilizar ela, né, para escrever uma frase sobre o contexto do Brasil no século XVIII. Então, assim, né, gente, são todas questões ligadas à mineração no Brasil, que a gente preencheu nessa cruzadinha. Portanto, você vai escolher uma dessas palavras e relacionar. Por exemplo, Aleijadinho foi um dos principais artistas do barroco mineiro, que é um dos itens que aparece lá. Então, esse é um exemplo de frase que você pode escolher e utilizar, mas podem ter várias outras. Aí, quem vai escolher a palavra e o contexto vai ser você, tá bom? Número 3, ele pede para você pintar esses quadrinhos, gente, de acordo com a cor correspondente, né, ao período histórico. Então, ó, tem primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, e para você relacionar a cor de cada um. Então, qual desses quadradinhos que faz relação ao primeiro reinado, né, gente? É esse primeiro, né? Primeiro reinado é o período em que Dom Pedro I governou o Brasil, certo? Então, você coloca aqui, pinta de amarelo, tá bom? Aí você vai colorir de amarelo. Período regencial é o segundo quadradinho. Então, ó, época conturbada em que aconteceram várias revoltas populares contra o governo dos regentes. Só aqui, né, já fica fácil de você determinar. E por fim, gente, em vermelho
segundo reinado, né? Período em que Dom Pedro II foi imperador do Brasil, marcado principalmente pelo aumento na exportação do café, certo? Então, as cores amarelo, azul, vermelho, que você vai colorir na sua apostila. E o último exercício dessa folha de revisão é uma questão em que você vai utilizar essas palavras que estão aqui destacadas para completar os espaços nas frases, né? A, B, C, D. Então, olha essa primeira. Em 1808, a corte portuguesa mudou-se para o Brasil e tornando-se, né? Tornando-o sede do governo português. Então, você completou com essa palavra aqui. Logo a seguir, depois da independência, Dom Pedro I impôs a primeira Constituição brasileira. Constituição é o mesmo que conjunto de leis, certo? Na letra C, no século XIX, a economia brasileira girou em torno da produção de café. Então, a palavra está aqui em cima e aqui embaixo, ok? E aí, as duas últimas que sobraram ficam para a letra D. Muitas transformações ocorreram no Brasil ao longo do século XIX, como a construção de ferrovias e o crescimento das cidades. E, gente, não dá para ficar trocado, tá? Então, tem que ser aqui ferrovias e aqui cidades. Não troquem aí na resolução de vocês, tá bom?